Hey, que tal tirar um momento para aprender uma coisa ou duas sobre o que significa esquerda e direita? Todo mundo, ou por vontade própria ou por infortúnio do destino, já se envolveu em algum debate envolvendo esquerda e direita. O negócio é que boa parte das pessoas utiliza esse conceito sem saber o que ele significa. E nem sempre é culpa delas, porque existem definições diversas e às vezes até contraditórias entre si. Por onde começamos então? Começo, né? Claro. O termo nasceu na Assembleia Nacional da Revolução Francesa, quando os defensores e opositores do rei queriam tanto evitar a presença um do outro que decidiram sentar em grupinhos separados. Os defensores ficavam à direita da mesa, enquanto os opositores ficavam à esquerda. Até aí, a esquerda era associada com o radicalismo e os partidários de mudanças, enquanto a direita englobava o conservadorismo e os defensores da ordem vigente. A concepção que a gente usa hoje, porém, surgiu nos anos 50 para ilustrar as diferenças econômicas entre os dois lados da Guerra Fria. Segundo ela, quanto mais à esquerda, maior a presença do governo na economia, e quanto mais à direita, menor a presença. Aqui temos o exemplo dessa diferença. Se você sofreu um acidente no Brasil, o SUS pode pagar pelo seu tratamento usando uma parte dos bilhões de impostos fornecidos pelo contribuinte brasileiro à saúde todo ano. Agora, se você sofreu esse acidente nos Estados Unidos e não possui cobertura em plano de saúde, só vai ter um contribuinte na conta desse tratamento. Apesar de ser bem simples e direto, esse espectro costuma ser muito mal interpretado. Para começar, ele não é universal, e não dá para aplicar direito em outras épocas e há quem diga que nem em certas partes do mundo. A confusão começa quando nesse mesmo espectro econômico tentam encaixar todas as outras funções do governo, que vão muito além de só gerir economia. E o resultado é que várias posições contraditórias entre si vão sendo atribuídas ao mesmo lado. Como solucionar essa confusão? Criando espectros diferentes. Um segundo espectro significativo é o social e político. Seguindo a lógica do econômico, ele mensura o poder do governo sobre a sociedade e a vida privada das pessoas. Mas fique atento, a partir daqui o uso do termo esquerda e direita é inadequado e pode ser enganador. Por isso vou chamar a ponta esquerda de coletivista e a ponta direita de individualista. Quanto mais à esquerda, maior a crença de que o governo tem o potencial de fazer muito mais do que a sociedade civil sozinha, e portanto ela deve estar subordinada ao governo. Agora, quanto mais à direita, maior a crença de que o governo é no máximo o mal necessário, sendo perigoso demais para ir além do essencial e por isso devendo ser constantemente vigiado pela sociedade civil. Unindo os dois espectros já dá para ter uma visão bem mais ampla da política, já sendo possível, por exemplo, diferenciar um libertário de um conservador. Perceba que ser de esquerda ou de direita não determina se você é individualista ou coletivista e vice-versa. Em resumo, a diferença entre os dois tipos de individualistas é que a direita acredita que o desenvolvimento social parte do econômico e a esquerda acredita no oposto. Do lado coletivista, o governo à esquerda é forte com a justificativa de garantir a equalização das vantagens e das oportunidades. E o governo à direita é forte com a justificativa de preservar coisas como segurança, ordem, moralidade, tradição ou estrutura social. Por mais ampla que a união das esferas econômica e política seja, ainda resta um monte de questões polarizadas em esquerda e direita cujo posicionamento se dá mais por associação do que por coerência. Nesse caso, o melhor a se fazer é desenhar um espectro específico para elas. Por exemplo, em relação ao aborto, ser a favor da legalização é considerado de esquerda, enquanto ser contra é considerado de direita. Já em relação à facilitação da venda de armas, ser favorável é considerado de direita, enquanto ser contra é considerado de esquerda. Também por associação, a polarização vai se estendendo para assuntos cada vez mais abstratos, como religião, arte moderna, vegetarianismo, bicicletas e uma porrada de coisas que fazem você se perguntar: que diabos tem a ver com o significado original ser a favor ou contra o rei? Vamos deixar de falar dos extremos um pouco para falar de algo muito mais importante, que é o centro. Como o nome sugere, o centro abriga uma posição moderada entre os extremos do controle total do governo à esquerda e zero controle do governo à direita. Vamos chamar essa zona de centro absoluto. De acordo com o espectro econômico, onde se encaixariam os três maiores partidos brasileiros em 2017? Tradicionalmente, com grande participação do governo na economia e pouco livre mercado, nosso debate econômico se concentra bastante à esquerda. E sim, isso inclui o PSDB. Uai, mas o PSDB não é direita? Todo mundo diz que ele é de direita. Quem é que está errado então? Bom, ninguém. Porque eles estão utilizando a definição relativa de esquerda e direita. Em vez de controle total nenhum sobre a economia, direita e esquerda no Brasil acabam sendo definidos tendo os maiores partidos do país como referenciais. E sob essa lógica, o espaço político acaba sendo tudo o que acontece entre o PT e o PSDB, ou onde a sombra do PMDB toca. Aqui no Brasil, todos os partidos à esquerda do PT e à direita do PSDB são pequenos demais para eleger um presidente ou para dominar o Congresso. Só não espere que a posição dos partidos e do centro relativo seja fixa. Recentemente, o PSDB e outros partidos da centro-esquerda têm migrado para a centro-direita, especialmente em resposta ao deslocamento do PT da esquerda para a centro-esquerda.
E isso não é inédito na política, já que partidos revisam sua posição o tempo inteiro para manter seu apelo com o eleitorado, que também muda. Os Estados Unidos, por exemplo, têm um caso emblemático de inversão quase total das posições dos partidos democrata e republicano do século XIX para cá. Uma consequência desse espectro relativo é que termos políticos corriqueiros acabam ficando vagos e imprecisos. O termo liberal, por exemplo, pode significar coisas completamente diferentes dependendo do lugar. Na Inglaterra, liberal centrista, enquanto na Itália, liberal direitão, e nos Estados Unidos, liberal esquerdinha. A essa altura, você já deve ter percebido a confusão que é situar algo corretamente entre a esquerda e a direita. E não espere que os políticos facilitem essa tarefa para você, já que eles estão mais que dispostos a confundir, desinformar e criar as definições mais esquisitas e arbitrárias se isso servir para elegê-los. Uma tática comum de desinformação é misturar de propósito o centro relativo e absoluto. É assim que o PSDB é taxado como um bando de fascista, reacionário, golpista e entreguista se você for de esquerda, e o PT como um bando de comunista, bolivariano, ladrão e destruidor dos bons costumes se você for de direita. Acrescente isso a uma visão da política como bem contra o mal, e você terá um exemplar perfeito de um reprodutor de slogans que com certeza vai aparecer nos comentários do meu vídeo me acusando de ser petralha ou de ser reaça. E que conclusão podemos tirar desses 6 minutos de vídeo? Esquerda e direita deveriam ser uma equação simples para ajudar o eleitor a situar seus candidatos a si próprio em relação a algum tema. Mas, a partir do momento em que essas definições vão se desmembrando em infinitas subdefinições que dependem de fatores como o lugar, a época, de quem, para quem, sobre quem se está falando, a equação vai ficando cada vez mais difícil de entender até mesmo para quem estudou e se interessa. Agora, imagine você como eleitor brasileiro médio, com educação e interesse limitados, encarar essa confusão.